Uma boa noite a todos, sejam mais uma vez muito bem-vindos a esta casa de oração. Passar um recadinho para os nossos amigos, nossos irmãos que estão através das redes sociais. A internet está dando uma osciladinha, então se der uma caidinha, logo em seguida, com toda certeza ela já volta. Pedro está trabalhando legal aqui atrás para que não venha ocorrer nada disso, ok? E para o pessoal também das redes sociais, que se assim for o desejo de vocês, que coloque um recipiente ao lado, uma garrafinha com água, um copo, ok? E aos nossos irmãos aqui presentes, que nós possamos sentar de uma forma confortável, que nós possamos deixar todos os nossos problemas, nossas preocupações do dia a dia, e a partir desse momento, possamos abrir nossos corações. E eu convido a todos que possamos cerrar os nossos olhos, abrir os nossos corações e trazer em nossa mente, em uma só corrente, o Cristo Salvador. Amado Mestre Jesus, nosso modelo, nosso guia a ser seguido, toda a nossa gratidão por mais uma oportunidade de podermos estarmos juntos. Toda a nossa gratidão à coordenação espiritual desta casa, a todos os mensageiros de luz, os irmãos intercessores, os irmãos socorristas. Nosso muito obrigado e toda a nossa gratidão. Rogo também por todos os nossos irmãos conectados no Evangelho dessa noite, que possam, dentro do merecimento de cada um, receber um bálsamo, um equilíbrio, tanto para o corpo físico, quanto para o espiritual. E eu convido a todos aqui, para que nós, todos juntos, possamos fazer a oração que o Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males e todas as perturbações, que assim seja, e que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e que Jesus esteja com todos nós. Eu também gostaria de dizer meu boa noite aos internautas, vocês que estão no Facebook, que vocês também sejam muito abençoados, seus familiares, o seu lar. Antes de começar o nosso tema de hoje, eu gostaria de fazer uma pequena homenagem a Kardec, através de um poema de Amaral Ornelas, psicografia de Chico Xavier. E diz assim: trouxeste, Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Kardec, meus irmãos, ele foi o responsável por nos trazer
a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos. Aquela mesmo que Jesus nos prometeu, quando ele disse que pediria ao Pai, e o Pai nos enviaria o Consolador, aquele que revelaria tudo o que não havia dito ainda, né? O que ele não havia dito, porque não o compreenderiam, porque ainda estavam imaturos para compreender muitas coisas. Então, Allan Kardec, ele nasceu aos 3 de outubro de 1804, em Lyon, na França, com o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e depois ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Então, domingo último, né, dia 3, foi o aniversário desse ilustre lionês que trouxe esse Consolador prometido, esse Consolador que nos tira as angústias, que nos esclarece, nos tira da escuridão em que nós vivíamos antes. Então, agora o tema nosso hoje, eu coloquei como o nome da história, né, o recurso. É uma história simples, do livro Voltas que a Vida Dá. Então, essa é uma história de uma mulher que ficara viúva, com 8 filhos para criar. Nós que trabalhamos lá no Meio e Meio, nós já conhecemos essas histórias, né? E ela ficou viúva, né, com 8 filhos para criar, e apesar do esforço que ela fazia, ela não conseguia mais levar o sustento para os seus filhos. E ela era uma mulher trabalhadora, ela lavava roupas, mas com o tempo ruim que estava fazendo, muito frio, muita chuva, as clientes não estavam mais levando as roupas para ela lavar. Aí, certo dia, ela chegou ao extremo da miséria. Não podia mais pedir emprestado dinheiro às clientes, porque ela já estava devendo a elas. E ela não ouvia, não aguentava mais ouvir seus filhos dizerem: mamãe, estou com fome. Seu coração se partia ao meio. E já com a mente perturbada, ela pensou seriamente em suicídio. Resolveu que daria os filhos e se mataria. Aí o seu mentor, vendo isso, ele ficou preocupadíssimo. Então aí ele obteve permissão para ajudá-la. Chamou um colaborador para que saísse à procura de ajuda, enquanto ele ficaria ali transmitindo mais confiança, mais serenidade para aquela pobre mulher. Aí o colaborador saiu e já pensou em uma mulher. Pensou uma mulher espírita. Ela era rica, né? E era muito conhecida por suas obras assistenciais. Aí ele encontrou-a lendo numa poltrona confortável. Lá fora a chuva caía. De vez em quando ela olhava a chuva pela janela. Aí ele começou a falar-lhe aos ouvidos espirituais. Ela não registrou a presença dele, mas começou a se lembrar da pobre viúva. Uma que também o marido dela trabalhava nas indústrias da família. E aí ela levantou-se, aí olhou na janela, aquela chuva caindo, aquele friozinho. Aí ela desistiu da ideia. Falou: com esse tempo, né? Uma hora que eu tiver uma oportunidade, eu vou lá e até já levo algumas roupas velhas. E voltou a sentar-se comodamente na sua poltrona. Aí o colaborador se entristeceu. Mas sem perda de tempo, ele já saiu à procura de outro espírita, que já há algum tempo trabalhava em grupos de assistência fraterna. Aí ele recordou, veja bem, ele recordou que ouvira numa sessão doutrinária uma bela explanação dele sobre a caridade. Com certeza, era a pessoa que iria ajudar aquela pobre viúva. Aí o colaborador chegou, encontrou ele acabando as refeições e ficou feliz, porque quando ele olha na mesa, aquela mesa farta, ele falou: opa, vai sobrar alguma coisa para a viúva aí, né?
Aí ele procurou transmitir os pensamentos de socorro à necessitada. Aí o espírita começou a se lembrar da viúva e disse à esposa: vou levar essa comida que sobrou para aquela pobre viúva. E você vê se aprende a não fazer tanta comida assim para ficar sobrando. Veja só. Aí ele olhou também lá fora, viu aquele mau tempo. Aí fez com que ele desistisse. O colaborador ficou decepcionado. Aí ele pensou: a quem recorrer? Se aqueles que se diziam cristãos, trabalhadores do bem, ele não tinha conseguido nada. Eles não conseguiram se libertar do comodismo e da preguiça. Aí ele orou a Jesus e, de repente, ele se viu transportado para uma casa humilde, a poucos metros da casa da viúva. Aí uma jovem mulher, ela olhava para o dinheiro que estava em cima da mesa, que um cavalheiro havia acabado de deixar. Ela vivia só. As vizinhas nem olhavam para ela, devido à maneira livre dela viver. Órfã, separada dos irmãos, lançou-se a situações que a sua fraqueza não soube vencer. Aí o espírito condoído colocou a mão em sua cabeça, buscando confortá-la. Pensamentos de suicídio também martelavam essa cabecinha. Ela teve ideia, mas antes assim, ela teve ideia de fazer algo bom, né? Antes de se retirar dessa vida. Aí ela lembrou-se da viúva. Juntou todo o seu dinheirinho, a comida toda que havia em casa e saiu sem se incomodar com o frio e com a chuva que fazia lá fora. Essa passagem aqui eu me lembrei do óbolo da viúva, né? Ela deu tudo o que ela tinha. Aí ela bateu a porta, pediu permissão para entrar e contou à viúva sua desdita e ofereceu a ela o que havia trazido. E a viúva, emocionada, também falou das suas intenções. E as duas se abraçaram chorando. A viúva a convidou para morar com ela, as duas trabalhariam e começariam uma vida nova. E disse a ela que ela seria como uma filha para ela. Aí, enquanto isso, os amigos espirituais felizes, com os olhos marejados, oravam agradecendo a Deus. Meus irmãos, o que nos reflete esse texto? O que nos reflete? É uma historinha simples, né, do cotidiano, que a gente vê tanto essas coisas por aí. Uma história simples, mas que eu vi tanta grandeza nela, tanto ensinamento. Porque de vez em quando nós precisamos acordar. Aí eu penso assim, tem coerência esses personagens do texto que se diziam espíritas? Tem coerência? E o que é coerência? Coerência é uma harmonia, é uma conexão. É como se nós agíssemos de uma forma que nós falamos. Existe uma identidade naquilo que falamos, nas atitudes, nos pensamentos, ser coerente com as nossas ideias, coerentes com aquilo que divulgamos, né? É uma forma de mostrar que a doutrina ela entrou no nosso coração, que ela não ficou somente no nosso conhecimento, e que ela faz parte da nossa vida. E esse texto, eu entendi que ele nos mostra o grau de responsabilidade a que estamos sujeitos a nos qualificarmos como espíritas, né? Mas calma, tá? Calma que todos nós estamos num planeta de educação, escola, um planeta de hospital. Então, nós estamos aqui em recuperação, tá? Nós estamos aprendendo. Não é que a gente já fala aqui um monte de coisa, nós vamos sair daí já falando, praticando tudo. Nós estamos aprendendo, né? Nós todos estamos numa escola. Mas, quando nós nos qualificamos como espíritas, nós temos essa responsabilidade, né?
Isso até nós não conseguirmos nos tornar espíritas cristãos. Aí, quando nós conseguirmos ser cristãos, aí já é outra conversa. Aí, quase que a gente vai chegar no pé do Chico Xavier. No pé, hein? Então, a doutrina espírita, ela é o cristianismo redivivo. Ela tem como compromisso lembrar tudo aquilo que o Mestre nos ensinou há mais de 2000 anos. E desta feita, quando nós nos dizemos seguidores do sábio Kardec, é no mínimo chamar para nós a responsabilidade de ter que atender a todos que nos procuram em nome de Jesus. Isso aqui também, essa passagem, procurar em nome de Jesus, me lembrou uma conversinha do Chico Xavier com o Emmanuel, que o Chico estava lá atendendo as pessoas, né, mas ele estava meio nervoso aquele dia. Ele falou para o Emmanuel, eu não aguento mais. Ele falou, Chico, calma, tenha mais paciência com os irmãozinhos de Jesus. Então, né, aqueles que nos procuram em nome de Jesus. Aí no capítulo 17, Sede Perfeitos, no item 4, diz assim, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. E lá no capítulo 20, no item 4, o Kardec ele pergunta aos espíritos, se muitos dos chamados ao espiritismo se extraviaram, por qual sinal se reconhece aqueles que estão no bom caminho? Vós os reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade que eles professarão e praticarão. Vós os reconhecereis pelo número de aflições a que eles terão levado consolações. Vós os reconhecereis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, e ele lhes dará a vitória. Mas esmagará aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem um meio para satisfazer sua vaidade e a sua ambição. Por isso, meus irmãos, que nós temos que ter coerência nas nossas atitudes, assim como Jesus. Tudo o que ele ensinava, havia coerência. Tudo o que ele ensinava. Porque as suas atitudes e as suas palavras refletiam o que ele era. Tinha a sua identidade. Mesmo quando nós encontramos numa passagem Jesus, quando ele foi interpelado lá no Sinédrio, quando eles tramaram a sua queda, ele poderia ter se rebelado, ter se imposto. Mas o que ele fez? Ele suportou aquela perseguição para que seus ensinamentos encontrassem eco em nós. Isso é coerência. E o que né? Então, ele não queria impor a sua mensagem. Olha, esse é mais bonito, hein? Melhor, hein? Gostei. Ele queria conquistar corações. Era isso que o nosso mestre queria. Aí, voltando lá no texto, nós sabemos que a ajuda, ela sempre vem de onde menos se espera. Aquela mulher, desprezada por sua maneira de viver, foi a que socorreu a pobre viúva. Aí nós nos lembramos em mais uma passagem do Evangelho, né, da mulher adúltera, que estava sendo apedrejada, e que Jesus chega e diz, quem te acusa? Do que te acusam? Ele chega bravo, do que estão te acusando, mulher? E olhando para aqueles que a condenavam, ele diz, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Todos baixaram a cabeça e saíram. Não é verdade? Então, é nessa situação também que Jesus nos ensina a não julgar.
porque julgaram aquela pobre mulher, a abandonaram, ninguém queria amizade com ela. Mas ela foi aquele óbolo da viúva, né? Que foi salvar aquela pobre, a outra viúva, né? Então, nesse texto, nós vemos ainda a aflição de uma mãe desesperada por não ter alimento para os seus filhos. E mais uma vez nós lembramos de quando Jesus disse que no mundo tereis aflições. Mas ele pediu que tivéssemos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E ele está dizendo para nós que nós também venceremos. Todos nós teremos que percorrer caminhos bons, caminhos ruins, mas que nós saibamos que teremos sempre o amparo de Jesus e dos amigos espirituais, né, dos benfeitores. E eu também não poderia deixar de passar em branco nesse nosso tema de hoje, a situação das duas mulheres que pensaram em desertar da vida. Por isso eu gostaria de falar alguma coisa a respeito do suicídio, que eu tirei até alguns trechos do livro que nós recebemos esses dias. Desistir da vida não é a solução, né? Então nós sabemos que esse é um assunto espinhoso, de difícil trato. Muitas pessoas ligadas ao suicida, traumatizadas pelo ato imprevisível, procuram em si mesmas algumas falhas que teriam contribuído para o trágico desfecho. Não são poucas as que caem nas malhas da culpa, que não deixam cicatrizarem as profundas pedras, as profundas feridas, né, da perda que eles tiveram. Então, e não é à toa que nós fomos acostumados a tratar o suicídio como um mal irreparável. Nem a igreja aceitava fazer a extrema-unção de um suicida. Então, ele era muito... não era bem quisto aquele espírito, né? Aquele espírito já tinha ido direto para as penas do inferno. E não é assim, não é assim. O espiritismo, ele vem trazer as vozes dos que já partiram nessas condições e que relatam a própria desdita. O trabalho da reconstrução, a reconstrução da vida, às vezes é árduo, penoso, mas que no final do túnel, o pai compassivo e amoroso espera a volta do filho com os braços abertos, porque sempre há o perdão. Porque todos nós, os marginalizados, os suicidas, os bons, os maus, todos são filhos de Deus. Todos merecem o amor e o amparo do nosso Pai maior. Todos. Ninguém é discriminado. Ninguém é discriminado. O Pai ama a todos os seus filhos, a todos. E a doutrina espírita, ela nos diz ainda que tenhamos calma e resignação na maneira de encarar a vida. Que tenhamos fé no futuro. Ninguém está só nesse mundo. Quando se tem um Pai que vigia e cuida dos nossos passos. Então elevemos a Ele os nossos pensamentos, pedindo força, pedindo coragem para os desafios da vida. E Ele, com certeza, não irá desamparar um filho seu. Não irá. Porque Deus, Ele nos colocou aqui, porque Ele tem um objetivo para nós. Ele tem um objetivo. Nós temos uma missão aqui na Terra. E nós só vamos conseguir cumprir essa missão se nós estivermos ligados com Deus. Ligados com os ensinamentos de Jesus. Aí nós conseguimos cumprir aquilo a que estamos a fazer aqui na Terra, né? Então, que nós possamos assimilar os ensinamentos do meigo Rabi da Galileia. E no dia em que isso se der, no momento em que a nossa fé transformar a montanha das nossas imperfeições em recursos divinos adquiridos pelas virtudes, é que nós entenderemos, então,
o objetivo que temos a vencer para podermos crescer como espíritos imortais que somos. Então, meus queridos, sigamos Jesus, porque Ele é a luz do mundo. É o sol fulgurante que aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Busquemos Jesus agora e sempre, pois só através dele encontraremos a paz tão almejada. Que Jesus continue conosco, nos amparando, nos protegendo, iluminando esses nossos irmãos que têm a mente ainda voltada para o suicídio. Acreditem, Deus está te amparando, meu irmão. Nesse momento, Deus segura na sua mão, para que você permaneça fiel a Ele, firme, que ao final a felicidade virá ao seu encontro. Tenham paciência, tenham fé, tenham esperança. Que Jesus continue conosco. Que assim seja. Agora, então, nós vamos sortear os livros. Por que está ruim? Não está saindo de novo? Tá. Alô? Tá saindo aí. Não está escutando aí no fundo? Tá, né? Aí, beleza. Então, vai. 10. Número 10. 15. 15. A idade de Cristo. 33. A minha idade agora, 45. Vamos ver se eu dei sorte com a minha idade aí, hein? 45, hein? Deu certo? Acabou? Muito bem, meus irmãos. Agradecendo a Jesus pelas lições do Evangelho, vamos nos colocar em nossos lugares, onde quer que estejamos, aqui em nossa casa, nos nossos lares, aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Em nossos locais de trabalho, cada um de nós nos colocando bem à vontade, bem tranquilos e seguros de que mais uma vez estaremos sendo amparados por Jesus, pelos seus mensageiros espirituais, que neste momento derramam sobre nós bênçãos de luz, que vão, pouco a pouco, sendo absorvidos pelo nosso organismo, pela nossa mente, trazendo conforto, esperança, trazendo equilíbrio, restaurando as nossas células, restabelecendo em nós a sintonia com o bem, para que todo o nosso organismo possa ser recuperado das mais diferentes mazelas que carregam. Em especial,
que os nossos corações sejam tocados por essas bênçãos de luz, para que despertemos em nós o sentido da caridade e da fraternidade. Que possamos, meus irmãos, nesta sintonia de amor, de confiança, de serenidade com o nosso Pai, levar os nossos pensamentos a todos os nossos irmãos em humanidade, onde quer que estejam, das mais diferentes raças, crenças, que todos recebam essas bênçãos que recebemos aqui, que através de nossos pensamentos, de nossos desejos fraternos, essas energias possam ser levadas a cada um deles, para que desperte no coração de toda a humanidade o sentido da união e da fraternidade. Que possamos, meus irmãos, orar pelos dirigentes de todas as nações, para que conduzam seus povos de maneira serena, estendendo o amor sobre todos, a compreensão, estabelecendo a paz, a harmonia, em especial aos países, povos que se encontram em conflito, que possam receber as nossas vibrações de amor, para que restabeleçam a paz, a harmonia, compreendendo que todos somos irmãos, filhos de Deus, e que não há razão nenhuma para eliminarmos uns aos outros, de formas muitas vezes tão cruéis. Vamos vibrar pelo nosso país, meus irmãos, por aqueles que o dirigem, para que tomem consciência do dever que têm a cumprir, para que se reergam através das leis divinas e possam conduzir o nosso país, destinado a ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que possam conduzi-lo de maneira fraterna, honesta. Vibremos, meus irmãos, por todos aqueles irmãos nossos que, violando as leis dos homens, acima de tudo violaram as leis de Deus, cometendo crimes contra seus irmãos. Vamos nos recordar sempre que são filhos de Deus como nós, merecedores do perdão, de uma nova chance, de uma nova oportunidade. Tão logo o arrependimento venha aos seus corações. Vibremos pelos nossos irmãos suicidas, desencarnados, que encontrem em Maria de Nazaré a direção segura para as suas vidas. Nossos irmãos encarnados, que alimentam ainda essa ideia, que se veem tantas vezes no desespero, tentados a aniquilar a própria vida, que se recordem de Jesus, do seu Evangelho, e busquem neles a fortaleza para superarem as dificuldades e seguir em frente. Vibremos pelos nossos lares, nossos familiares, tantas vezes de difícil convivência, de dificuldades tão grandes,
mas que são merecedores do nosso amor, da nossa paciência e da nossa boa vontade. Vibremos pelo nosso ambiente de trabalho, nossos chefes, subordinados, companheiros, que recebam também nossas vibrações carinhosas, que possamos seguir diariamente para o nosso trabalho, levando amor, compreensão e boa vontade. Nesta noite, meus irmãos, queremos fazer uma vibração especial, uma homenagem ao nosso querido Allan Kardec. Como disse a nossa irmã no início do Evangelho, aquele que abnegadamente nos trouxe a doutrina espírita, dedicou os últimos anos de sua vida, de sua existência, à codificação desses ensinamentos maravilhosos. E tantas vezes ele disse que se tudo o que ele fez, todo o trabalho que ele teve, todas as calúnias que ele sofreu, as incompreensões, ainda assim teria valido a pena se com tudo isso, com a obra que ele escreveu, ditada pelos Espíritos, uma vida, ao menos, tivesse sido salva da tentativa de suicídio, de aniquilar a própria vida. Muitas vidas não se perderam em função do conhecimento da doutrina espírita. E a esse mestre maravilhoso queremos levar nossas vibrações carinhosas e especiais nesta noite, porque por isso estamos aqui, por isso vencemos as nossas lutas, por isso reajustamos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça a todos. Que assim seja. Eu peço mais uma vez que vocês aguardem nos seus lugares sentados até que alguém indique o momento de vocês se retirarem. Boa noite.